Queridos, agora queria conversar com você sobre algo muito importante, muito importante. Eu estava tirando uns dias de férias, não esse ano, ano passado, aí encontrei com um casal, o casal tinha certo trabalho na igreja deles, uma certa liderança lá e tal, e aí eu perguntei, vocês são casados? Ele falou, não, a gente é namorado. Estou namorando há quanto tempo? Era, sei lá, 4, 5, 6 meses. E eles estavam viajando juntos. Estava na mesma pousada que eu estava hospedado. Falei, tudo certo. Algumas festas de cristãos, algumas pessoas que se dizem cristãs, têm que ser carregadas para o carro. Porque toma uma, toma outra, daqui a pouco fica meio espertinho, alegrinho, e aí alguém tem que ajudar, senão ele entra no carro errado. A pérola da República foi o dia que um cara que se diz evangélico recebeu uma propina, e aí ele orou. Vocês viram? Saiu no jornal, todo mundo viu. Ele agradeceu a Deus, falou, Senhor, o Senhor sabe que a gente é fraco. A gente é fraco, Senhor, esse dinheirinho, propinazinha. E ele agradeceu a propina. Gente, nós estamos entrando num momento em que aquilo que parecia totalmente errado, já começa a não ser tão errado. Em alguns momentos parece ser o certo. Algumas pessoas, elas estão vindo à igreja, estão frequentando os cultos, as células, que bom que estão vindo, todo mundo tem que vir. O pior ser humano do mundo, eu queria que ele estivesse numa célula da nossa igreja. Mas uma coisa nós precisamos entender, é que algumas pessoas, elas vêm à igreja, mas a forma delas de viver é igualzinho à forma do mundo. A diferença é que elas cumprem alguns cerimoniais, vêm ao culto, dão uma oferta, dão a paz do Senhor, falam glória, mas na vida deles, eles vivem em função do umbigo deles, do materialismo, da sensualidade, dos prazeres, dos desejos, dos focos pessoais, e então Deus fica em segundo, terceiro, quarto, quinto, 10º plano. Nós temos uma sociedade sendo evangelizada demais, mas a pergunta que eu queria fazer é, será que a sociedade está sendo transformada? Será que o advogado que se tornou um cristão, ele não está cobrando uma taxa indevida do seu cliente? Não, tem que pagar uma taxa aí, tal, e é mentira, ele botou no bolso dinheiro. Será que o pedreiro que se converteu, ele está entregando a obra no prazo? Será que ele não está comprando na casa de construção uma ferramentazinha para ele no meio das compras do cliente? Será que o marceneiro está entregando o armário na data? Ou ele fala assim, olha, eu entrego em 2 meses, em 2 meses ele entrega uma fatura, uma fatura. Será que o funcionário público que se converteu, ele está atendendo as pessoas com mais generosidade? Mesmo trabalhando num ambiente que não é tão legal, muitas vezes a instalação pública não tem nenhum ar-condicionado, um calor danado, eu reconheço isso, mas será que ele olha para a pessoa que vai ali precisando de ajuda e atende com a generosidade de um cristão? Será que nós, líderes da igreja, pastores da igreja, será que quem olha para a gente no nosso dia a dia, fora daqui, olha e fala assim, vida bonita, essa pessoa vive? Nós precisamos entender o momento complexo que nós estamos vivendo. Há poucos meses atrás, um deputado estadual do Rio de Janeiro tentou implantar uma lei aqui no Rio de Janeiro, proibindo a pregação do evangelho em ambiente público. Você não ia poder pregar o evangelho na rua. Olha que ponto chegou um deputado estadual do Rio de Janeiro.
Aí você fala assim: ah, mas isso não vai passar, porque isso é antidemocrático. Ah, isso não vai passar, porque isso é cerceamento da liberdade. Isso não vai passar, porque isso é inconstitucional. Pois é, mas está passando um monte de coisa que é inconstitucional, antidemocrático, antiliberdade. Nós estamos vivendo um tempo que, se a gente não se posicionar, quem vai definir o destino desse país vai ser um STF da vida, um Congresso Nacional da Vida, e não o povo de Deus. O Daniel se posicionou, não fez oração para o rei, foi parar na cova dos leões. Quem aqui está disposto a ir para uma cova dos leões? O Sadraque, o Mesaque e o Abednego foram ameaçados de ser jogados numa fornalha de fogo ardente, porque não se curvaram diante de um Deus pagão. Eles pagaram o preço. O rei falou: eu vou jogar vocês na fornalha, hein? Vocês vão virar assadinho. Eles falaram: olha, se o Senhor quiser, Ele livra a gente dessa fornalha. Se Ele não quiser também, a gente encontra com Ele. Logo a gente morre e vai para o céu. Está tudo bem. Só não vamos abrir mão de quem nós somos e do que nós pensamos. Será que nós temos sido pessoas assim, convictas de quem realmente nós temos que ser para ajudar a nossa sociedade a mudar? Gente, não tem cabimento uma sociedade que consome Big Brother. Não tem cabimento. A pessoa não lê um livro, a pessoa não lê a Bíblia. A pessoa fala assim: ah, eu não tenho oportunidade, cheio de vídeo gratuito de empreendedorismo, de como ganhar dinheiro, de negócio para fazer em casa e vender, de como consertar isso e aquilo, cheio de oportunidade, mas não, 2 horas vendo pessoas reproduzindo comportamentos que não valem a pena, e ai deles se não reproduzirem o comportamento que não vale a pena, eles são cancelados pela própria emissora, são fritados e vão sair, e não vão ganhar o prêmio. Tem que falar o que todo mundo concorda, tem que falar o que a mídia quer que fale, tem que dizer que é bonito o que eles dizem que é bonito, tem que dizer o que é certo o que eles dizem que é certo, senão você é cancelado. Então, gente, nós estamos querendo um 2022 que vai ser o melhor ano da nossa vida, amém? Nisso nós estamos juntos? Esse ano nós vamos arrebentar, amém? Então nós precisamos saber quem nós somos. Nós precisamos saber, e por isso o título da mensagem de hoje é esse aí, ó. É esse aí, ó. É esse aí, ó. A igreja que somos. O apóstolo Paulo, ele escreve uma carta à igreja de Filipos, e aí no capítulo 3, ele vai descrever o que ele se tornou quando conheceu o Evangelho. Ele vai dizer o que mudou. E com base na afirmação do apóstolo Paulo, no texto de Filipenses, no capítulo 3, a gente tem que entender hoje quem a gente já é em Cristo. Você às vezes já é uma coisa, você não exerce a coisa. Por exemplo, o seu filho já é herdeiro do que você deixar, mas ele tem a posse disso? Não. Ele já é herdeiro. Você já é possuidor de uma série de coisas, mas muitas vezes você não executa, não coloca em prática, não evidencia, não usufrui de coisas que já são suas. E hoje nós vamos falar a igreja que nós já somos, e quem não era até hoje, perdeu o maluco, já não é mais. O que você era, que não é o que a Bíblia diz que você é, vai morrer hoje, e você vai sair daqui dizendo quem você é, em Cristo Jesus, amém? Abra a sua Bíblia em Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 3, diz assim, Filipenses, capítulo 3. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim,
e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus, e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, ainda mais, circuncidado no 8º dia da vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação de seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo está preso, manda uma carta à igreja de Filipos dizendo: olha, eu era de um jeito, encontrei com Cristo, me tornei isso, e isso que eu me tornei é o que o Evangelho faz. Paulo mostra claramente quem nós somos em Cristo, e a primeira coisa que ele mostra é que nós somos uma comunidade viva e não apenas ritualista. Nós somos uma comunidade viva e não apenas ritualista. O que isso quer dizer? Veja só, quando nós vamos ler no versículo 2, a gente lê assim: cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus, e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. O que Paulo está dizendo? Bem, a igreja naquele momento, ela é de judeus convertidos. O judeu, ele tinha uma aliança com Deus, Deus separou o povo judeu, e os homens faziam uma marca no corpo, que era a prova dessa aliança. No órgão genital masculino, se dava um corte, e todo homem judeu tinha esse corte no seu órgão genital masculino. Pastor, mas por que Deus fez isso? Simples, Deus não queria que o povo dele se misturasse com os povos pagãos. Deus queria que o povo dele tivesse uma identidade dele e mostrasse para todos os povos pagãos que o povo de Deus prevalecia. Então todos os povos se converteriam ao Deus de Israel. Então, para não haver mistura, toda vez que o cara ia fazer o seu xixi, toda vez que o cara ia praticar um ato sexual, ele olhava para o órgão genital masculino dele e falava assim: eu tenho uma aliança com Deus, eu tenho uma aliança com Deus. Se ele quisesse esquecer, não conseguia, estava lá, a marca era para isso. Só que aí, o pessoal foi para a igreja e continuou com a cabeça de sinagoga, se achando alguma coisa a mais. Por quê? Porque ia no culto, porque era circuncidado, porque era isso, porque era aquilo. Ou seja, os rituais ainda eram muito importantes, os cerimoniais ainda eram muito importantes para eles. Aí o Paulo fala assim: gente, a circuncisão não é no corpo, a circuncisão é no coração. Não adianta nada
Tem uma marca no corpo de uma aliança se você não tiver no coração o compromisso com essa aliança. Quando eu fui casar com a Bianca, eu cheguei diante do pastor, né? Foi o meu pai e o pastor da Bianca na época, e nós estávamos diante dos pastores, e eu estava ali agora por um cerimonial de casamento, mas no meu coração eu já tinha uma aliança com ela. No meu coração eu já tinha decidido amá-la, eu já tinha decidido respeitá-la, eu já tinha decidido honrá-la, eu já tinha decidido ser fiel a ela. Não foi o cerimonial que mudou meu coração. O cerimonial foi um momento importante de respaldo público, de todo mundo se alegrar com a gente, dos pastores orarem com a gente. Não estou desvalorizando, mas o que eu sou para a Bianca e ela para mim, independe do cerimonial, sim ou não? Quantas pessoas que não puderam fazer um casamento? Foi o casalzinho ali, tinha apenas um irmão ou um pastor ali e falou: pastor, eu a amo e eu vou ser fiel a ela e vou cuidar dela. Pastor, a gente não fez nada, a gente está numa fase apertada, mas nós não queremos viver uma vida errada, nós queremos viver uma vida em Deus, e eu amo esse homem, eu vou cuidar dele. O senhor pode orar pela gente? E não teve festa, não teve salgadinho. Senão, gente, quem tem dinheiro ia ser mais abençoado, né? Contratava uns anjos do circo de Solé para balançar para lá e para cá. Nossa, isso é um negócio escandaloso. O cerimonial ia definir a qualidade do casamento, e não é assim, porque tem que ser aonde? No coração. O Paulo está falando: ei, para com o ritual, para com o cerimonial, porque senão vocês vão continuar com a cabeça judaica, a cabeça equivocada, em que acha que ritual e cerimonial salva. Eu tinha rituais, eu era fariseu, eu era um cara comprometido, mas eu não tinha a paz de Deus na minha vida, Paulo disse. Eu cumpri os rituais, mas eu não tinha a certeza da minha salvação. Eu cumpri os rituais, mas eu não era cheio da glória de Deus. Mas no dia em que eu tive uma postura viva, uma postura alegre, o dia que o vulcão de glória de Deus entrou em erupção no meu peito, nesse dia mudou minha história. Meus amados irmãos, tem gente que bota umas camisas, Deus Todo-Poderoso, compra um carro, bota um adesivo, foi Deus que me deu. Na porta da casa, um versículo, o Senhor é meu pastor. Na sala, uma Bíblia aberta, Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Toda hora que você fala um negócio, ele dá um glória, ele dá um aleluia, e ele acha que porque ele cumpre alguns protocolos de comunicação, alguns protocolos de adesivação, ou de comportamento social, ou de objetos em casa, que está tudo bem. Não está não. Já reparou que dia de ceia enche mais a igreja? Já reparou? Pô, aquele pãozinho ali, meu irmão, é que nem o espinafre do Popeye. Aquele vinhozinho, quando eu tomo, é energético do espírito. Para muita gente é isso. Não estou desvalorizando a ceia é um momento importantíssimo de recordação do sacrifício de Cristo. Mas se a gente não tiver ceia no coração, a gente só teve comida no salão. Para muitas pessoas, a circuncisão é o batismo. Mas se não tiver batismo no coração, a gente só teve banho no salão. Nós precisamos de experiência viva, que nós somos uma igreja viva. Lembra do filho mais velho, o irmão do filho pródigo? O filho pródigo meteu o pé na jaca: pai, me dá teu dinheiro aí, não quero mais andar contigo, vou gastar mesmo. O pai foi, pegou a herança, deu para ele, em vida. O moleque saiu prostituta, bebedeira, cachaceira, cigarro eletrônico. Fumou muito cigarro eletrônico o filho pródigo, muito, fumava o tempo inteiro cigarro eletrônico. Que praga esse negócio, Jesus. Gente, tá uma praga isso. Eu pensei que o cigarro ia acabar. Ele ressuscitou.
Ele é endemoniado de cigarro. Gente, filho pródigo meteu o pé na jaca, curtiu tudo do jeito dele, gastou o dinheiro todo, se arrependeu, voltou, falou: pai, voltei, você é um trabalhador teu, não posso nem ser chamado teu filho, porque eu pisei na bola. Aí o pai falou: você é meu filho, nunca vai deixar de ser. O pai pegou, matou um animal, mandou fazer um churrasco, uma festa para receber o filho de volta. Aí o filho mais velho chegou, o filho mais velho, o bonzinho, que estava sempre com o papai, chegou, quando viu a festa, perguntou: o que é isso? Festa para o teu irmão, que se arrependeu e voltou. Ficou revoltado. O pai foi falar com ele. O que ele falou? Eu estou contigo aqui todo dia, e você nunca me deu um animalzinho para fazer um churrasco com meus amigos. Nunca deu, porque nunca pediu. Convivia com o pai, mas vivia frustrado. Convivia com o pai, mas não tinha relacionamento com o pai. Estava perto do pai, mas não tinha amizade com o pai. Estava perto do pai, mas estava frustrado na sua relação, no seu coração com o pai. Tem muita gente da igreja que está assim, que está dentro da igreja, mas não está tendo relacionamento. Tem muita gente que receberia um adjetivo que os fariseus receberam. Eles foram chamados por Jesus de sepulcro caiado, ou seja, sepulcro bonito por fora, tudo organizadinho, por dentro carne morta. Irmãos, nós somos uma comunidade viva, e não é o vir ao culto. A questão não é vir ao culto, a questão é levar o culto para onde você for. A questão não é você vir: eu participei do culto, não. A questão é onde você chegar, o culto chegar. Você vai sair daqui agora, vai comer uma pizza, o culto vai chegar na pizzaria. Você já vai chegar orando pelo garçom, abençoando o maître, e você já vai chegar exortando o dono do restaurante para aceitar Jesus. Você já vai chegar evangelizando o pessoal do lado. Você tem que não vir ao culto, mas levar o culto. O culto tem que ir para onde você for. Chegou na academia, o culto chegou. Chegou aonde? Cheguei no trabalho. Quem chegou? O culto. Mas tem muita gente que vem para o culto e vive só isso. Acabou aqui, acabou. Segunda a sábado, vida igual todo mundo. Vídeo, novela, programas, vocabulário, postura, igual o ímpio, nada diferente. Não, nós precisamos mudar a nossa forma de nos ver. Nós somos uma comunidade viva, efervescente de Deus. Amém? Em segundo lugar, quem nós somos? Uma comunidade disposta ao sacrifício. Pastor, eu vim para a igreja para ser feliz. Eu vim para a igreja para ter dinheiro, para casar com uma mulher bonita, para achar um moreno alto, bonito, sensual. Eu vim para a igreja para realizar meus sonhos, pastor. Que papo é esse sacrifício? Deixa eu te falar uma coisa. O cristianismo não tem nada a ver com a sua felicidade. O cristianismo não está nem um pouco preocupado com a sua felicidade. O cristianismo está preocupado em quem você é. Felicidade é um resultado de quem você é. Felicidade é um resultado da sua visão da vida. Felicidade é um resultado das suas crenças em Deus. Felicidade não é o fato de você ser o que tem mais dinheiro, o que tem um carro mais bonito, a roupa mais cara e que frequenta os restaurantes mais caros. Não. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. No versículo 7, o Paulo diz assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. O que o Paulo está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: eu era da nobreza, eu era da elite religiosa. Quando tinha festa na cidade, eu era chamado. Quando tinha coquetel, eu era chamado. Quando tinha que ter alguma homenagem, eu era homenageado. Os ricos me convidavam para conviver.
Eu tinha dinheiro, eu tinha poder. Aí eu aceitei Jesus, eu comecei a falar de Jesus. Sabe o que aconteceu? Em vez de ser reverenciado, passei a ser perseguido. Sofri açoite, prisão, naufrágio, gente maquinando um jeito de me matar. Os caras que me aplaudiam viviam tentando me matar. Minha vida mudou. Aí ele fala assim: pois é, mas tudo que eu tinha eu considero como esterco, como estrume, pelo que eu ganhei. Eu ganhei uma experiência com Jesus, eu ganhei intimidade com Jesus, eu ganhei relacionamento com Jesus. O que Paulo está dizendo é: por Jesus eu pago o preço. Ninguém aqui tem que achar que a gente tem que procurar problema, e que a gente não pode ter uma comida boa, ir num lugar bonito, e ter uma vida legal. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que, junto com os prazeres que a vida dá, afinal de contas, se tem um céu tão bonito, azulzinho, já imaginou se fosse roxo escuro, o céu, a gente ia morrer de depressão. Deus planejou tudo certinho, é igualzinho a sala lá do pediatra, o céu, aquele azulzinho, tom pastel, né? Tudo planejado por Deus. Deus colocou o homem aonde? No Éden, jardim de delícias. Botou um monte de árvore lá para ter o quê? Vários sabores. Por que não botou uma coisa tudo do mesmo sabor? Vários sabores. Por que não fez tudo de uma cor só, tudo branco e preto? Não, botou vermelho, amarelo, cor de abóbora, quanta cor que tem na natureza. Deus foi criativo, Deus foi incrível. Para quê? Para a gente usufruir. Se Ele botou coisa bonita, é para a gente usufruir. E, portanto, tome o seu sorvete de rúcula. Tome o seu sorvete, aproveite a vida agora. Se você não paga nenhum preço pelo Evangelho, se você não tem nenhum sacrifício pelo Evangelho, deixa eu te falar, o Evangelho você ainda não vive, porque o Evangelho é sacrifício. Viajei, aí eu passo uma semana, aí o cara fala: ei, pastor, beleza, hein? Mergulhou nos lugares bonitos e tal. Pois é. O ano tem 52 semanas. Tem uma hora que você mergulha num lugar bonito, tem hora que você mergulha nas lágrimas, mas nessa hora ninguém te vê. Pastor, que legal, hein? Você com o microfone na mão, 3 cultos lotados hoje. Nossa, já passou quase 10 mil pessoas pela igreja hoje. Nossa, que incrível e tal. Pois é, a gente vê o palco, a gente não vê os bastidores. Ainda ontem um amigo meu, querido, tem vindo aqui na igreja, ele me falou que o câncer dele voltou. E me deu um baque, porque eu sei certinho o que é receber uma notícia que um câncer chegou. Você chora por casamentos que acabam, você chora por histórias de moças que foram machucadas, feridas, crianças que foram abusadas, histórias que se repetem. Por quê? Porque é um chamado. Mas quem olha o palco, esse dia aqui é o dia mais tranquilo. É depois do domingo que a história começa. Se você quer ministério, então me diga qual é o sacrifício que você está disposto a fazer. Aí eu vou saber se você quer ministério. Quando eu fui para o seminário, eu fui para ser pastor, aonde Deus mandasse. Se Deus me mandasse para a África, eu iria. Para a China, eu iria. Eu concorri numa igreja, numa comunidade carente, favela mesmo, aqui em Duque de Caxias. Não me quiseram. Não me escolheram, a igreja não me escolheu, rejeitado. Ô Fabinho, eu concorri, não concorri, pai? Não me escolheram, mas escolheram o outro melhor que eu, graças a Deus. Aí fui convidado para Ipatinga. Aí lá tinha 6 candidatos, eu era um dos 6, 5 não aceitaram. Estou falando a verdade, eu só entrei
porque eu era o único. Sério, lá em Ipatinga, gente, vocês pensam que eu estou, está valorizando, não estou valorizando, tinha 6, 5, não, eu declino meu nome, não quero participar do processo. Aí eu quero. Foi isso aí que aconteceu. Passei tempo maravilhoso lá, depois Deus nos trouxe para cá. Uma hora você toma o seu sorvete gostoso, outra hora você chora e borra a cara. Se você não está disposto a sacrificar, que evangelho você quer viver? Quer dizer então que Cristo dá a vida por você na cruz, você não dá a vida por nada? Quer dizer então que os apóstolos pagam um preço, os caras apanham, são presos, tem pescoço cortado pela espada, e você, picanha, camarão, mergulho, patins. Tem uma coisa errada nessa química aí, tem alguma coisa errada nessa lógica aí, querido. O evangelho é sacrifício. Ah, pastor, e a felicidade? A felicidade não é por conta das suas realizações. Perguntaram para o C.S. Lewis, C.S. Lewis, qual é o segredo para a felicidade? O C.S. Lewis falou assim, não, qual é a religião para a felicidade? Ele falou assim, com certeza não é o cristianismo. Aí o C.S. Lewis falou assim, eu sempre soube que uma boa garrafa de vinho do Porto me daria felicidade. E eu acredito que os produtos americanos, muitos deles podem trazer felicidade. O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo que existem coisas que trazem uma felicidade de momento. O cara bebe, fica alegrão. E aí, galera? Quando acaba o efeito, pronto. Uma vida miserável. Mas na hora, o cara que está com dinheiro, vai lá, pega a prostituta de luxo, faz orgia, toma uísque, paga para os amigos, todo mundo, fulano, é um bom camarada. Esse cara, na hora, ele se acha um prego. Você que é prego, desculpa, mas você está sendo despregado hoje. Você banca a iniquidade, isso é ser muito prego, isso é cabeça de prego. E aí, o cara se sente um tal na hora. Para ele é feliz. E como ele não tem a felicidade real, o que ele faz? Ele monta uma outra operação de iniquidade para suprir aquela sensação que ele perdeu. É como uma droga que o rapaz falou. Passa o efeito, eu tenho que tomar de novo. Mas na hora que toma, felizão, tem que tomar de novo. A felicidade da gente não está circunscrita ao que a gente conquista na terra, mas o que a gente sente no céu. A felicidade da gente não está circunscrita ao que a gente realiza, mas o que a gente vê Deus realizando na gente. A felicidade da gente não está naquilo que a gente tem de aplauso dos outros, mas na paz que a gente tem quando a gente está diante de Deus. Essa é a felicidade. Esse é o princípio. Em terceiro lugar, deixa eu te contar uma história. Uma menina lá de Ipatinga, fumava maconha, namoradeira, vivia nas boates, vivia nos bailes. Falei que é de Ipatinga para tu não ficar olhando para o lado, pensando, entendeu? Para não ficar suspeitando de ninguém. Sabe o que aconteceu? A mãe dela começou a não falar com ela direito. Olha que coisa louca, a menina fumava maconha, namorava todo mundo, a mãe não brigava. A menina começou a ir para a igreja, a mãe ficou zangada com ela. Olha isso, olha que mundo louco, que coisa mais doente. Gente, eu fico assustado demais. Um rapaz aqui, se converteu aqui na igreja, ele é namorada. Aí ele virou para a namorada e falou assim, a gente tem vida sexual ativa, tal, a gente se converteu. Eu quero fazer o seguinte, eu quero viver em santidade com você, para a gente ter a confirmação de Deus, se é para a gente casar ou não. Porque se eu te amo de verdade, não é o sexo que define que eu quero você. Então, ou a gente
para com a vida sexual e vai namorar de forma santa, e vamos pedir a Deus confirmação, e se Deus confirmar nós vamos casar, ou então a gente separa agora. Sabe o que a garota fez? Separou. Deus já respondeu para ele, né, que aquela miserável não valia nada. Gente, uma mulher que o cara fala assim, vamos separar da vida sexual intensa que a gente tem, para a gente pedir a Deus confirmação, se for de Deus vamos casar, olha isso, porque eu quero te respeitar, eu quero te amar. A mulher abriu mão disso, Deus libertou o cara, sim ou não? Libertou o cara, porque essa mulher não está preparada para um homem justo, um homem temente. Gente, em terceiro lugar, quem nós somos? Uma comunidade desesperada pelo mover de Deus. Nós somos uma comunidade desesperada pelo mover de Deus, o poder de Deus, o milagre de Deus. Olha o que diz o versículo 8, Paulo vai dizer assim, mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco, para poder ganhar Cristo. O que Paulo está dizendo? Eu não quero saber de mais nada, eu quero o mover de Deus na minha vida, eu quero o poder de Deus. Sabe qual é o problema da gente? O problema da gente é que a gente não ativa o mover na vida da gente. A gente não encontra com as pessoas com a expectativa de que nós vamos promover um milagre, nós vamos promover uma cura, nós vamos promover uma transformação, nós vamos promover uma restauração de um casamento, nós vamos promover o fim da depressão na vida de uma pessoa que vive apagada para a vida. Nós não conseguimos falar, Deus, eu quero ser canal do Senhor, eu quero ser instrumento do Senhor, eu quero ser força do Senhor, eu quero experimentar o teu poder. Gente, você não prova muita coisa porque você não testa, você não tenta, você não se ativa. Nós somos canais de Deus. Nós podemos orar e ver cura milagrosa, nós podemos orar e ver casamento acabado, restaurado, nós podemos ver gente que não se fala há 10 anos se perdoando pelo poder da nossa oração. Você é agente do milagre, você é agente do poder de Deus. Quem nós somos? Ah, pastor, mas eu não estou vivendo assim até hoje. Olha só, perdeu o maluco? Até ontem você era uma coisa, hoje você veio aqui saber quem você já é em Cristo. Você tem que ativar o que você é. Já viu um filho de um homem rico que anda que nem um mendigo? Já viu gente que tem dinheiro e que, nossa, vive numa miséria? Por quê? Porque não sabe quem é, não tem identidade, não tem crença de merecimento. Meus amados irmãos, nós precisamos entender que nós temos que estar desesperados pelo sublime conhecimento de Cristo. Mateus capítulo 5, versículo 6 diz assim: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Deus não vai derramar da sua glória sobre quem não tem fome dele. Deus não vai derramar da sua glória sobre quem não busca e fala, Deus vem, 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 eu quero. Então você fica aí, flutuando nessa religiosidade vazia, precária, limitada. Por quê? Porque você não se ativa, você não se entrega a algo maior. Irmãos, tem um monte de gente vivendo na perdição simplesmente porque nós não ativamos o poder de Deus na nossa vida para influenciá-los. Tem um monte de gente que já era para ter se convertido. Aonde a gente vai, a gente tem que ser o poder de Deus. Eu cheguei quinta-feira de viagem, cheguei às 8 horas da manhã aí no aeroporto, 10h30 eu estava na sala de aula, porque eu acho que se a gente quer ir além, a gente tem que estar se preparando o tempo inteiro. Cheguei de viagem, fui para lá, fiz um curso, acabou ontem, 11 horas da noite, o curso. Pastor, mas você deixou de fazer uma coisa, uma visita? Pois é,
Mas não importa onde você está, você é agente de Deus. Ontem uma moça estava lá, aí falou, eu sou da ilha, eu estou pensando se eu vou na igreja e tal. Falei, você vai lá na igreja da ilha, porque o pastor Everton está lá, ele é um fofo, ele é maravilhoso, você vai adorar ele, a igreja é maravilhosa e tal. Aí a menina falou para mim ontem, pastor, eu vou para lá. Uma outra pessoa do curso falou para mim, pastor, onde é que é a sua igreja? Eu falei, tal lugar, tal, pastor, eu vou lá na sua igreja. No último curso que eu fiz, uns meses atrás, eu conheci uma moça, não sei se ela está aqui hoje, ela está aqui? O curso acabou no sábado, no domingo ela veio aqui na igreja, aí eu cumprimentei ela, cumprimentei a filha e tal, já se converteram, já se batizaram, pastora Nádia já fez visita lá, a outra filha já está na igreja. Aonde você vai, você é o mistério de Deus, você é o milagre de Deus, você é a bênção de Deus, você é o profeta de Deus, você é o recado de Deus, você é o culto. Você tem que se ver assim. Se você se ver assim, você não vai ficar falando besteira, você não vai ficar agindo de forma que alguém pode te acusar, você vai se frear mais, você vai se policiar mais. Meus amados irmãos, nós precisamos disso. Incrível que Whitefield, John Wesley e Charles Wesley, eles tiveram um clube santo, uma reunião, e o poder de Deus tomou a vida deles naquela reunião. E depois que o mover de Deus se tornou uma coisa insaciável para eles, eles revolucionaram o século XVIII. Chegaram a pregar para multidões de 20 mil pessoas ao ar livre, reuniões de 6, 8 mil pessoas ao ar livre, às vezes ambiente frio, gente em cima do cavalo para ouvir a palavra de Deus. Sabe o nome disso? Milagre. Por quê? Porque provaram do mover. Se você quer o mover, busque, porque o mover está disponível para quem busca. Em último lugar, quem somos nós? Nós somos uma comunidade que ensina a viver nesse mundo, mas com foco na eternidade. Quem nós somos? Uma comunidade que ensina a viver no mundo. A gente ensina sobre empreendedorismo aqui na igreja? Sim. Eu mesmo tenho feito cursos, palestras. A gente ensina sobre família aqui na igreja? Sim. A gente ensina sobre o social aqui na igreja? Sim. A gente fala sobre tratamento de filho aqui? Sim. A gente fala sobre noivado? Sim. Ensinando a viver na terra. A gente fala sobre gestão de dinheiro aqui na igreja? Fala. Porque nós estamos no mundo, e nós temos que viver da melhor maneira possível no mundo, mas não podemos perder o foco na eternidade. Olha a palavra do Paulo, no versículo 13, ele vai dizer assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O Paulo está preocupado com o céu, é com o chamado celestial, e no versículo 12, ele diz, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Que o Paulo está falando, eu não vou morrer, eu vou reviver, e viver a eternidade com Deus. Nós precisamos empreender, avançar, multiplicar, ser promovido, passar no concurso, meter bronca. Eu espero que um monte de gente que passa para concurso de juiz, concurso para Ministério Público, vamos lá, professor universitário, vamos lá, mas nós não podemos perder o nosso foco aonde? Na eternidade. Porque se você fizer desse mundo, não a palavra de introdução, mas o fim da sua história, você está perdido. Irmão, você pode estar cheio do dinheiro, você pode estar com 10 imóveis, na hora que você chega diante de um médico, ele fala assim, queria te falar que você está com um tumor, e tem risco? Tem risco. Nessa hora, você não lembra dos seus registros de imóveis, nessa hora você não lembra das suas contas bancárias, dos bancos onde você tem dinheiro, nessa hora você não lembra de quem está te devendo dinheiro, nessa hora, você só lembra da sua vida, e lembra que ela está correndo risco. Nós temos que viver nessa vida,
empreendendo, avançando, mas nós precisamos botar o foco na eternidade. Nós temos a certeza de que, independente do casebre ou do palácio, independente da abundância ou da escassez, independência do anonimato ou de uma grande reverberação de vida, nós temos certeza que aquele que tem Cristo Jesus vai viver a eternidade com Deus. A vida eterna está garantida, e isso é que importa. Eu posso ficar sem um braço aqui, eu posso ficar cego aqui, eu posso perder uma amizade aqui, eu posso viver numa situação apertadinha aqui, mas na mansão celestial eu não vou passar por escassez, eu não vou passar por miséria, eu não vou passar por limitação alguma, eu vou viver a eternidade com Deus, vou ter um corpo glorificado, e eu vou conviver com meu Deus para o resto da minha vida. É isso que a Bíblia te garante, a palavra de Deus nos garante. Então o Paulo está dizendo: olha, eu avanço para o alvo, eu quero a vocação de Deus. O C.S. Lewis fala: se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência nesse mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para outro mundo. O C.S. Lewis está falando: você não aceita a morte, por quê? Porque você não nasceu para morrer. Você não foi feito para essa vida aqui que morre, você foi feito para uma vida que não morre. Gente, quando a gente descobre o brilho de Deus, a gente não quer mais nada. Tem uma frase do C.S. Lewis que eu adoro. Ele diz que diante do brilho do sol se produz sombra na luz de uma vela. A luz do sol é tão forte que até tendo uma luz, que é a luz de uma vela, o sol vem e faz sombra. A glória de Deus, ela faz sombra sobre qualquer coisa que o mundo possa dar. Ela é muito mais brilhante que qualquer coisa que o mundo possa dar. E é essa a vida que Deus tem para você. Uma vida que começa na eternidade e que se realiza na terra, para que as pessoas olhem para você e queiram saber qual é o seu segredo, e você possa dizer: eu prevaleço, eu venço, eu conquisto, porque os meus olhos estão na eternidade. Curve a sua cabeça nesse momento. Queria perguntar: tem alguém aqui que nessa noite foi tomado por uma decisão de viver uma vida diferente, uma vida com Deus, uma vida especial? Você não quer mais a mesma vida, você quer uma vida de brilho, uma vida de resplendor, uma vida de glória. Você quer que Deus te abençoe mesmo, e você quer que Deus faça de você um instrumento para a vida dos outros. Você quer hoje entregar os seus problemas, as coisas que você não consegue resolver, as limitações que você carrega nas mãos de Deus. É isso que você quer hoje? Então hoje eu queria que você fizesse uma oração comigo, convidando Jesus para reinar na sua vida. Você quer começar essa nova vida com Jesus? Aonde você está? Ninguém precisa ouvir. Aonde você está, eu quero que você repita comigo essa simples oração. Hoje Deus quer começar um novo tempo na tua história. Repete comigo: Santo Deus, eu peço perdão pelos meus pecados, tanto aqui no culto, como eu que estou na internet. Eu peço perdão, eu peço que o Senhor mude a minha vida. Agora eu sei quem eu sou em Cristo, e é isso que eu quero viver. Eu quero uma vida de sacrifício, mas pelo teu nome. Eu quero uma vida viva e não de ritual. Eu quero uma vida de felicidade, não pelo que o mundo pode dar, mas pela presença do Senhor na minha história. Muda a minha vida, Senhor. Eu me entrego ao Senhor. Mostra o rumo que o Senhor tem para mim, pois é no nome de Jesus que eu oro, com perdão dos meus pecados e recebendo Cristo como meu Senhor. Amém.